Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor hoje é Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 7. É muito importante colocarmos-nos frente a esta palavra, porque, sobretudo para nós que vivemos nos tempos atuais, é muito comum ouvirmos, às vezes, de algumas pessoas, ou até às vezes dentro de nós passa essa ideia: imagina se eu tivesse vivido na época, no período histórico de Jesus, ter podido escutá-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Essa palavra de hoje nos esclarece muito a respeito deste ponto. Veja, é preciso da nossa parte tomarmos consciência de que esta fantasia em relação à questão de ver Jesus, na questão de tempo, espaço, é preciso esclarecer isso. Como eu disse, tem gente que lamenta o fato de não ter sido contemporâneo de Jesus. Gostaria de tê-lo visto, ouvido, tocado. Agora é importante entender, o encontro com Jesus não depende de uma presença física. Veja, quem rejeitou sua pretensão e condenou à morte, o viu, o escutou, tocou, mas nem por isso creu, nem por isso acreditou. Muito pelo contrário, a fraca e frágil humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus, foi para eles uma barreira intransponível para o passo da fé. Então, vejamos o ponto que esta palavra hoje está solicitando de mim e de você. Abertura à fé, que está além do ver, que está além do tocar, que está além do estar ali fisicamente com a pessoa. Um elemento, porém, estabelece uma plataforma comum entre esses dois grupos, os que viram, tocaram, viram, e o outro grupo que não viu, não tocou, não escutou, fisicamente falando, historicamente falando. Há uma plataforma comum entre essas duas realidades. Colher e acolher o significado do fato. Aqui está a questão. E não o fato em si, talvez, no sentido material, concreto, mas o seu significado. Ver é um fato importante, mas pode ser trágico. É a situação dos que viram e não creram. Não ver um fato, mas crer no seu significado, isso salva. Não vi, mas eu creio no que isso significa. Muitas vezes na Eucaristia, muitas vezes diante de situações da nossa vida, nós não vemos a saída, nós não vemos a solução, mas nós cremos que Deus pode intervir. Nós cremos que uma solução virá daquilo ali. Isso nos salva. Quando isso não acontece, nós ficamos perdidos, desestruturados, desanimados. Veja, não ver um fato, mas crer no seu significado. O mais importante no ser humano não é ver. O ser humano é alguém que é capaz de ler a realidade. Porque todo acontecimento é um sinal. E todo sinal contém um significado. O sinal só é significativo para quem o entende. A fé é justamente essa leitura que, vendo e acolhendo o significado, acolhe o fato. É a fé quem vai fazer a diferença. Não é o tempo histórico, não é o tocar concretamente, mas o que eu creio disso, que eu rezo, que eu vivo, que eu acolho. É essa fé que hoje nós pedimos a Jesus. Por isso ele fala em parábolas.
Porque falando em parábola, só quem tem fé vai acolher. E aqui está a questão. A questão não é ter estado com Jesus ou não. A questão não é onde você está. A questão é como você vive aquela dimensão de fé. Por isso, ao entrar nas igrejas, ao colocar-se em oração, ao colocar tuas realidades para Deus, ponha isso com fé e você verá o que isso pode transformar na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.